São Paulo, a maior rede de ensino da América Latina. Uma rede que atualmente possui 4.125 unidades de ensino e mais de 1 milhão de estudantes matriculados. Uma rede presente em todos os cantos da cidade, que conta com o apoio de 13 diretorias regionais espalhadas por diversos territórios. Territórios esses que apresentam cenários compostos de muitos desafios, sendo fundamental a organização e o apoio de uma grande equipe de profissionais comprometidos com a tarefa de contribuir para uma educação de qualidade, equânime, integral e inclusiva. Quando pensamos em educação, as principais imagens que nos vêm à memória são dos principais protagonistas nesse processo, que são os estudantes, educadoras e educadores. Como dito anteriormente, para garantir o planejamento, organização e o funcionamento dessa grande estrutura, são necessários o apoio de diversos setores e profissionais. Um desses setores é o Multimeios, que em 2024 celebra os seus 35 anos de funcionamento. Meu nome é Ana Rita, sou diretora de escola da rede municipal. Eu iniciei como ilustradora e designer no núcleo de criação e arte e agora estou como diretora do Centro de Multimeios há 2 anos. O Centro de Multimeios foi criado em 1989 por um decreto de reestruturação da Secretaria. Ele estava vinculado com a Diretoria de Orientação Técnica, atualmente é a Coordenadoria Pedagógica, e ele tinha a função de apoiar as equipes pedagógicas e os professores da rede com os novos recursos audiovisuais e pedagógicos da época. Hoje, essa configuração mudou um pouco, ela foi ampliada e se consolidou em outras funções. O Multimeios ele realiza hoje projetos editoriais, audiovisuais e de comunicação visual que vão dar visibilidade aos programas e os projetos da rede. As orientações pedagógicas, técnicas ou administrativas para poder divulgar essas informações e conteúdos que são importantes para a política educacional. Ao mesmo tempo, preocupa-se em preservar essas informações que posteriormente são tratadas num processo de gestão documental, construindo a memória da Secretaria de Educação. Meu nome é Simone Porfírio, sou professora da Prefeitura de São Paulo de Educação Infantil e atuo atualmente no Núcleo de Criação e Arte no Centro de Multimeios. O nosso foco é tornar qualquer material que algum outro setor pensou em uma forma de fácil entendimento para quem vai ler, né? Para o leitor. Inclui materiais, relatórios técnicos, documentos administrativos, pedagógicos, e a gente pega esses materiais e torna eles visualmente mais atrativos, né? Para facilitar a leitura, a compreensão, tanto de coisas mais técnicas, né? Com relatórios, né? Com dados de educação, de aprendizagem, assim como de materiais para formação de professores, materiais para as crianças, assim como sinalização, os eventos, então até brindes a gente faz, né? Stand, a gente faz toda a parte de arte visual, programação visual das bienais, por exemplo, dos eventos que a Secretaria da Educação promove. Quando chega um trabalho na nossa mão, seja um livro ou um evento,
A gente, se é um livro, chega em forma de texto já. Se é um evento, geralmente chega um briefing. E aí a gente vai mergulhar nesse trabalho, né? A gente lê o texto, lê o briefing e vai mergulhando na nossa pesquisa. Geralmente começa com uma pesquisa de estilo, né? A gente vai pesquisar uma tendência, uma forma de linguagem. Depois a gente vai para um tipo de ilustração que a gente deseja e depois para a tipologia, para o tipo de fonte, né? E nesse caso dos livros, o espaço vazio também é fundamental, assim como na música. Então a gente vai dosando manchas de texto, espaços vazios, como se fosse uma grande sinfonia. No Núcleo de Criação e Arte, a gente contribui para que os outros setores da Secretaria eles consigam atingir seus objetivos com os materiais que eles pensaram, desenvolveram. Então, por exemplo, uma parte técnica de avaliação, eles estão filtrando os dados, eles precisam formatar esses dados de um modo que seja de fácil entendimento. E a gente é que vai pensar essa estratégia de qual a melhor forma de apresentação desses dados. Outros setores, como por exemplo os de formação, que produzem os livros para os professores, eles também nos consultam para saber a especificação técnica dos livros. A gente os auxilia a encontrar o melhor formato, o melhor projeto para aquele livro. Então, a gente auxilia nessa questão de encontrar a melhor forma do material. O meu olhar de educadora influencia totalmente no meu trabalho. Eu preciso ter esse olhar alcançando cada aluno, mesmo que eu esteja aqui um pouco distante deles agora, mas eu já estive muito perto. Então, quando eu realizo o trabalho, eu penso no aluno, no professor, na forma que eu quero atingir esse público-alvo, o que eu quero fazer com que ele sinta quando ele observar o meu trabalho. A gente vê o material sendo distribuído, a gente vê as pessoas comentando nas GEIFs, formações acontecendo, tudo usando esse material, assim. Você vê e fala, nossa, onde foi parar? O que não começa aqui, mas aqui é um passo, né? Aquele trabalho que você pensou, a identidade visual, pensou como que ia ser trabalhado, você vê ele ocupando espaço, assim, né? na sala de aula. E às vezes a gente vê até em outras redes. Hoje, esse trabalho do Multimeios funciona com ações em duas frentes. Uma que seria o trabalho de criação e elaboração das produções gráficas e audiovisuais, com o objetivo de divulgar as orientações técnicas e pedagógicas para a rede. E estão mais envolvidos nesse trabalho o Núcleo de Criação e Arte e o Núcleo de Foto e Vídeo Educação. E a outra frente, de gestão e preservação dos documentos da educação municipal, também com o objetivo de divulgar esse acervo especializado em educação. Essa frente é desenvolvida pelos setores da memória documental, a Memorial da Educação Municipal e a Biblioteca Pedagógica. A equipe do Multimeios é formada por profissionais da rede municipal. Eles iniciaram a carreira dentro das unidades educacionais. A maior parte são professores com as várias formações, de várias áreas, mas eles possuem formação ou capacitação técnica específica nas áreas da biblioteconomia, da comunicação e designer, ou de cinema e audiovisual, ou até arquivologia e museologia. Essa especificidade do Multimeios, a formação múltipla da equipe, é que vai qualificar o nosso trabalho, aproximando sempre novas soluções, mas sempre dentro da realidade da escola.
eu sou Fernando Herman, eu sou coordenador pedagógico aqui da Secretaria Municipal de Educação e atualmente eu trabalho no núcleo de foto e vídeo educação, que fica sob multimeios. Aqui no núcleo de foto e vídeo a gente realiza diversos tipos de trabalho, né? Antigamente eram mais fotos ou vídeos de registro brutos, né, de algum evento, e com o avanço das tecnologias, com as novas demandas, a gente passou a fazer outros tipos de trabalho, né? Então, com coisas mais técnicas, desde um chroma key, que é o fundo invisível para colocar outras imagens enquanto a pessoa está falando, tem animações de abertura, documentários, a gente faz também vídeos e fotos que ficam para o acervo histórico da educação. Todo esse material fica aberto para ser acessado no nosso canal do YouTube, o Videoteca SME. E com o trabalho que é desenvolvido, a gente espera que ele chegue no profissional que atua diretamente com os alunos na escola, tanto divulgando os projetos, encorajando às vezes o professor a saber que existe determinada prática, né? Pegar ideias dos projetos que já foram desenvolvidos pelos seus pares. O trabalho que nós desenvolvemos no Foto e Vídeo é uma parte do processo de implementação de uma política pública. Que parte é essa? A parte de dar visibilidade, de dar transparência. Então, auxiliando nas formações. A política pública que nós nos relacionamos mais diretamente é a implementação do currículo da cidade. Como que isso se dá? Quando a gente elabora um vídeo, produz um vídeo explicando a estrutura, por exemplo, do currículo de relação étnico-racial, para ser divulgado nas escolas, para servir de apoio às formações das DPEDs. Essa é uma forma de você dar concretude àquele currículo. Então, nesse sentido, o nosso trabalho se concretiza quando percebemos que ele divulga conteúdos, divulga ações e, ao mesmo tempo que divulga, produz memória. Essas memórias são guardadas e a guarda dessas memórias, elas são importantes para a construção da história da educação municipal. Estando na direção do Centro de Multimeios, foi possível identificar algumas questões importantes para as equipes de preservação e pensar em estratégias para aprimorar essa gestão documental e o acesso à pesquisa dos acervos históricos. Nós, a partir daí, iniciamos um processo de construção da plataforma, a plataforma CEDEP, do Centro de Documentação da Educação Paulistana. Ela tem como objetivo facilitar o processo, todo o processo de tratamento documental, desde da catalogação personalizada para cada tipo de acervo e facilitar a análise dessa massa documental. A plataforma do CEDEP proporciona uma facilidade na busca de informações por meio de pesquisas simples ou avançadas, onde é possível ajustar os parâmetros de busca conforme a necessidade. Isso melhora o acesso dos pesquisadores e interessados em todo o nosso acervo de documentos, fotos, vídeos ou objetos que vão contar a história da rede municipal. Meu nome é Patrícia, sou professora e bibliotecária e trabalho na Biblioteca Pedagógica Professora Laide Bueno Rodrigues. A biblioteca foi criada em 1980 com o objetivo de atender às necessidades informacionais dos profissionais da educação. Inicialmente, o acervo contava com 14 mil obras, entre livros, fitas de vídeos, CDs, periódicos, jornais, slides e diários oficiais, sendo que parte dele pertencia à extinta Biblioteca da Educação. Hoje esse acervo é composto por aproximadamente 35 mil obras e está disponibilizado em um programa de gerenciamento para acervos bibliográficos, documentais e museológicos, o CEDEP, que é o Centro de Documentação da Educação Paulistana. A Biblioteca Pedagógica é responsável também por revisões textuais, elaboração de fichas catalográficas, uso e licenciamentos de direitos autorais e solicitação de registro para livros e publicações periódicas. Ela exerce um papel fundamental na pesquisa e formação dos educadores da cidade de São Paulo. Os projetos desenvolvidos
Geralmente envolve um ou mais núcleos do multimeios, e essas ações são complementares ou integradas. Por exemplo, o material didático que vai para os estudantes da rede, como Cadernos da Cidade. Ele inicia com um texto original, que é elaborado e enviado pela equipe de COPED. Esse texto é enviado para a revisão textual para a equipe da biblioteca. Junto disso, o Núcleo de Criação e Arte começa a elaborar o projeto gráfico, o estudo da diagramação, dos elementos estéticos de cada página, elaborando ilustrações e, se necessário, solicita a produção fotográfica para o Núcleo de Foto e Vídeo Educação. Se for necessário também, é realizada uma pesquisa iconográfica dentro do acervo do memorial. E, por último, uma catalogação da biblioteca pedagógica. Após essa produção, ou com o material impresso e entregue, ele é publicizado nos meios digitais e incluído no acervo da memória. E aí passa a estar disponível, né, para pesquisas e para preservação dessa informação. Eu sou a Michele, eu trabalho na memória desde 2009. A memória documental é um arquivo de documentação histórica. Ela conta a história da educação da cidade de São Paulo. A memória possui um arquivo de documentos textuais, técnicos e pedagógicos, produzidos pela secretaria ou em parceria. A gente faz um trabalho de gestão documental. O documento chega aqui no núcleo e aí ele passa por todo um tratamento dessa informação. Então, ele passa pela triagem, higienização, tratamento da informação, digitalização. A gente faz uma triagem e a gente passa por um processo de classificação e organização dessas informações para serem disponibilizadas para o pesquisador. Então, todas essas informações elas são inseridas em um catálogo que é disponibilizado e que, a partir de agora, será disponibilizado pelo CEDEP. A memória documental possui documentos variados que contam a história da educação paulistana desde 1930. Então, a gente começa com um acervo em 1930 dos parques infantis, um dos assuntos que são muito procurados e pesquisados, passando pelos relatórios que são muito buscados, né, os relatórios técnicos. Meu nome é Eliette Carminhoto, sou professora de artes do ensino fundamental. O memorial ele foi criado por meio de um decreto em 1995. E qual foi a importância da criação desse decreto? Por que foi criado o memorial? Sentiu-se necessidade na rede de ter um local onde fosse guardada a história dessa educação, né, da cidade de São Paulo, da educação paulistana. E essa história ela vem desenrolando desde 1935, né, passando por várias reestruturações, várias nomenclaturas, até chegar na estrutura que temos hoje. Então, qual que seria o objetivo de todo esse acervo estar aqui no memorial? É guardar a história. Nós temos que ter essa história guardada, arquivada, preservada, para que ela possa ser disponibilizada a todos que quiserem conhecê-la. O material de artes gráficas, ele mostra os eventos, as coisas que aconteceram na secretaria. Então, é um registro muito importante, porque existem pesquisadores que vêm procurar especificamente aquele tema, aquele evento, aquele assunto. Então, a gente vai dar um suporte para eles em vários acervos. Então, eu vou ter o material fotográfico para fornecer, eu vou ter o material de artes gráficas para fornecer sobre o mesmo assunto e posso ter também o audiovisual sobre o mesmo assunto, né? Então, a gente pode seguir por várias demandas. E também, além de todos esses que eu já venho colocando, nós temos um projeto que é que se destaca muito no memorial, que é o da história oral, né? Que é o depoimento de pessoas, de pioneiros
de pessoas que se destacaram na rede em algum momento por algum projeto, alguma ação, alguma coisa que ela implantou. Então, elas são convidadas a ceder esse depoimento para o memorial, né, contando a sua trajetória de vida, a sua infância, o que ela ainda está trabalhando, ela ainda está nativa, ou se ela já parou, ela é uma pessoa aposentada. Então, tem vários focos essa história oral. Muitas vezes a gente acaba criando um certo carinho por algumas coisas, porque a gente sabe que aquela peça que está chegando, ela é única, não tem outra. A equipe toda trabalha em prol disso, né, de construir uma fundação, uma equipe sólida, que defende com unhas e dentes isso aqui, para que isso não desapareça, né? Não, é a história, se a história desaparecer, o que seremos de nós, né? A gente tem que ter o que contar, né? A gente tem que ter o que lembrar, né? A gente tem que ter lembranças. Pensar no Multimeios, na posição que ele tem hoje e como ele será daqui a alguns anos, é tentar a todo momento buscar soluções para que chegue mais 10, 20, 30 anos, evoluindo durante esse tempo, porque a gente sabe que as mudanças tecnológicas, as políticas educacionais também mudam, mas a gente conseguir acompanhar tudo isso, preservar essa história, é contar para as futuras gerações o que nós vivemos hoje, o que nós fazemos hoje como prática pedagógica, a intenção que a gente tem, tanto aqui quanto na sala de aula, de fazer o melhor em termos de educação e pensar no futuro, como no futuro iremos ver o que aconteceu hoje e, refletindo sobre isso, conseguir também mudar esse futuro.